pessoal! Olá, terceiro ano! E nesse clima de São João, vamos continuar as nossas atividades dessa semana, tá certo, pessoal? Bem, a nossa aula de hoje de História será uma aula diferente do que já estamos estudando. Vamos falar sobre o nosso São João. Bem, vamos conhecer um pouco sobre a história dessas festividades, que é muito conhecida na nossa região, tá certo? E já que estamos no mês de junho, que é um mês onde comemoramos o nosso São João, onde as nossas casas estão todas decoradas com bandeirinhas, as nossas ruas, a nossa escola, e já começamos a vestir as nossas roupas juninas, tá certo? Bem, e para começarmos a comemorar esse dia, vamos, conhecer um pouco sobre a história. Como é que essa festividade chegou aqui, ou ela começou aqui mesmo no nosso país, tá certo? Bem, a festividade junina, ela é uma tradição, só que ela não é uma festividade aqui do Brasil. Ela veio a partir da descoberta do nosso país. E como é que isso aconteceu? Ela era uma festa típica católica, tá certo? Por isso que ela comemora São João, São Pedro e Santo Antônio, que são 3 santos católicos, tá certo? E esses santos, eles têm origem nessa comemoração, para esses santos, tem origem, contado isso pelos historiadores, lá na Europa, no século IV. Isso faz muito tempo que essa comemoração ela começou a ser realizada. Logo no início, ela era chamada de Festa Joanina. E ela era essa forma de homenagear os santos, porque era uma festa católica. Bem, essa festa foi chegando ao Brasil junto com os portugueses, que começaram a introduzir, os seus costumes às nossas terras, E as comemorações, as suas vestimentas vieram junto com as tradições dos portugueses. E a festa joanina também foi trazida pelos portugueses. Só que com o tempo, aqui no nosso país, essa festa ela foi tomando, foi sendo modificado o seu nome. Da mesma forma que os alimentos que eram feitos nessa festividade também começaram a mudar. Por coincidência, essa comemoração era no mesmo período de colheita dos milhos. Então, assim, os indígenas, os negros começaram a fazer comidas típicas. Com essa festividade sendo incorporada, a partir dos costumes indígenas e dos negros naquela época, algumas influências brasileiras foram incorporadas nessa comemoração. Pelo fato da comemoração católica, que foi trazida a partir dos portugueses, ser na mesma época de colheita de milho, começou a ser introduzido comidas que eram feitas com o milho, tá certo? Colocar recursos que vinham da natureza, que era presente aqui no Brasil, como o aipim, a nossa mandioca, o leite de coco, e também começou a fazer parte, as músicas que eram de costume da nossa região, do nosso país. O forró, o boi-bumbá, as quadrilhas, essas festividades, as fogueiras, tá certo? Então tudo isso foi coisas que foram acrescentadas a essa festividade, essa tradição que tinha dos portugueses, com um pouquinho da influência brasileira, tá certo? Naquela época, e assim foi passando essas comemorações, foram passando pelas pessoas, pela história. Essa festa tradicional foi mantida durante as gerações, de forma de lembrar sempre as origens da nossa cultura, tá bom? Então, a nossa festa junina, ela começou lá na Europa, tá certo? E tem essas atividades agrícolas junto dela, tá certo? A colheita do milho e os alimentos que são feitos a partir do milho. A canjica, a pamonha, o milho assado, o milho cozinhado, sem contar as comidas também que são feitas com amendoim, com a mandioca. Então é um período festivo de várias comemorações e que é levada por gerações, tá certo? Bem, meus amores, a nossa aula de história hoje será em 2 momentos, a nossa aula casa e a nossa aula escola, certo? Bem, na nossa aula escola, faremos essa atividade aqui da folha, que conta um pouquinho mais sobre a história da festividade junina,
E a nossa aula casa será uma pesquisa que vocês farão sobre a história da festa junina, tá certo? Vocês farão um trabalho, vão pesquisar como é as festas tradicionais aqui na nossa região, como é a história delas, os tipos de vestimentas que as pessoas foram modificando ao longo do tempo, tá certo? Então vocês farão essa pesquisa. Volto a lembrar que toda atividade de pesquisa, ela vale uma nota. Então é muito importante que vocês façam essa pesquisa, tá certo? Estudem e vejam e conheçam um pouco mais sobre a nossa festividade, a tradição da festa junina, porque ela faz parte da nossa cultura, da cultura nordestina. E estamos nesse clima de São João, tá certo? Um beijo para vocês, bons estudos, façam as nossas atividades e leve para a escola, tá certo? Tchau, pessoal!